Bom dia, gente. Essa é a aula 10, a Guerra Fria, última aula do bimestre para terceiro ano, tá? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali uma ordem mundial bipolarizada, ou seja, a gente tem de um lado os Estados Unidos ali representando o capitalismo e de outro a União Soviética representando o socialismo. Você começa uma guerra que é fria porque não existe um confronto militar, mas existe uma busca de expansão de influência política sobre o globo, né? Durante esse processo a gente vai ter muita espionagem, propaganda e contra-propaganda, né? Dentre elas aí os filmes e os quadrinhos, né? Que vocês hoje aí vão conhecer muito a partir da Marvel e da DC Comics, né? A gente vai ter a Conferência de Teherã em 43, os aliados vão firmar um acordo de cooperação. Em 45 a gente vai ter o domínio da União Soviética sobre os países bálticos e o leste europeu, que vai virar uma zona de conflito de influência, como a gente vai ver mais na frente, e ao qual eu já falei na aula de Segunda Guerra, né? A gente tem a questão da Crimeia e da Bielorrússia, que é uma questão atual aí nessa região aí, que vive um conflito que tem a ver com esse período de Guerra Fria, tá, gente? E a Conferência de Potsdam, essa já vai ali decidir por destruir os símbolos nazistas, criar o Tribunal de Nuremberg, esse tribunal que vai julgar os nazistas, né? Ou pelo menos o alto escalão nazista que foi preso ao final da guerra, além de incentivar a população alemã a reconhecer seus crimes de guerra, algo que vai se consolidar ao longo das décadas, né? Existe uma forte discussão dentro da Alemanha sobre o nazismo e o efeito dele para a população, né? Existem diversos museus, é um tema extremamente debatido, então ele faz parte da formação do alemão hoje em dia. Ele tem uma consciência sobre esse processo. Nesse encontro também, capitalistas e socialistas vão aumentar suas tensões. E aí você vai ter a divisão de Berlim entre zonas de influência, né? Em 45 a gente tem a formação da Organização das Nações Unidas, que eu também já falei para vocês, né? A gente tem a Liga das Nações durante a Primeira Guerra que não funciona. E aí você tem a criação da ONU, que vai acumular os objetivos, né? E o trabalho feito pela Liga das Nações. A gente tem 50 países que vão se reunir nos Estados Unidos e vão assinar uma carta das Nações Unidas, né? Essa carta vai ter princípios básicos aí que eu botei para vocês que são até hoje seguidos, né? A gente teve um discurso do presidente Bolsonaro, assim como de vários outros presidentes aí ontem, né? Numa reunião da ONU, né? A qual diversos deles citaram esses princípios aí que foram criados em 45. A Berta Lutz aí vai ser uma mulher que vai assinar esse tratado, aí, uma grande representante do feminismo no Brasil. A gente tem também nesse órgão um Conselho de Segurança, quem pode enviar forças, né, de paz mundial. Esse Conselho de Segurança ele tem um forte poder dentro da estrutura da ONU, então existe uma forte disputa aí por participação nessas 5 cadeiras permanentes aí e numa ampliação delas, né? A gente tem uma Assembleia Geral também, onde são debatidos diversos problemas do mundo, então quando rola essa Assembleia Geral, a qual todo o globo olha para essa Assembleia Geral, porque lá todos os problemas do mundo vão ser escancarados, né? E você ao mesmo tempo vai ter um espaço para você traçar planejamentos conjuntos de atuação sobre o problema, né? O Conselho Econômico Social vai ter alguns órgãos que vão materializar, né, essas atuações conjuntas aí, né? Importante a gente lembrar também que Brasil, Índia, Japão e Alemanha estão buscando fazer parte, né, do Conselho de Segurança, que tem sido monopolizado pelos 5 países permanentes aí. Então Churchill vai fazer o seu discurso aí sobre a cortina de ferro, né, a qual ele vai falar que o mundo está dividido em 2 blocos antagônicos e inconciliáveis, né? Ele ainda continua: a Rússia Soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer o futuro imediato. Todas as capitais de antigos estados do centro e leste europeu vivem no que poderia se chamar de esfera soviética. Esta não é certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Não é uma que tem os limites de uma paz permanente. Então começa esse clima belicoso aí, né? Esse clima de guerra a partir desse discurso, né? Ou de conflito, né? Pelo menos, né? A gente tem também a doutrina Truman e o plano Marshall aí, né? Que vão atuar, né? Combatendo o comunismo também e vão influenciar diretamente a formação da América Latina, né? Porque a gente tem uma série de políticas aí voltadas para cá, né? Isso aí tá lá na aula de neocolonialismo também, tá, gente? Em contrapartida, a União Soviética vai criar esses 2 órgãos aí, que é uma agência de comunicação, né, que vai buscar atuar, né, numa linha única entre os partidos comunistas do planeta, né, dar uma certa unidade entre eles. E também vai criar um conselho econômico que vai ajudar esses países comunistas aí, né,
a manter os seus projetos revolucionários. A partir de 48 a gente vai ter o bloqueio de Berlim, né, a qual Stalin vai impor, né, fechando o acesso rodoviário, ferroviário a Berlim Ocidental, né. Em 49 a gente vai ter a divisão da Alemanha aí, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e Berlim também vai ter essa divisão, né, vai ser dividido em duas aí. A partir de 61, a gente vai ter um investimento dos Estados Unidos no lado ocidental, buscando tornar a cidade uma vitrine do capitalismo, né. O Muro de Berlim então vai ser erguido aí, né, buscando evitar o contrabando de produtos e ao mesmo tempo a fuga de pessoas, né, para o lado ocidental. A gente tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né, que são duas organizações políticos militares aí que vão moldar essa Europa, tá, gente? São organizações que são feitas, né, caso haja um conflito militar, né? E a gente também tem que lembrar que internamente, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, existe uma perseguição àqueles que são adversários do governo. Então, tanto faz se você está lá nos Estados Unidos e você é comunista, tanto faz se você está na União Soviética e você tem tendências capitalistas, você vai ser perseguido pelo governo, tá? A partir de 53 a gente vai ter a Guerra da Coreia, né? Ela estava sob domínio japonês desde 1910, quando os japoneses perdem a guerra, né? A Coreia é dividida aí, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? A União Soviética fica com a Coreia no lado norte e os Estados Unidos com o lado sul. E aí eles começam a fazer a mesma coisa de Berlim, né? De aplicar sistemas econômicos e de vidas diferentes nesses projetos aí que vão estar em disputa, né, dentro do território. Encorajados pela Revolução Chinesa, né, com a Revolução Comunista ali em 1950, os coreanos vão invadir a Coreia do Sul, né, buscando ampliar o seu território. Os Estados Unidos vai atuar por meio da OTAN e vai mandar forças militares. Ao final do conflito existe a assinatura de um armistício. Esse armistício ele acaba com a hostilidade, mas não com a guerra, já que a guerra só acaba judicialmente com um tratado de paz. Então, em teoria, são países que estão em guerra até hoje ainda, né? E até hoje são países que ainda têm conflito, muito conflito ali na área de fronteira, principalmente, tá, gente? A partir de 2006 a gente vai ter a Coreia do Norte também fazendo uma série de testes nucleares com bombas, né? Isso também vai gerar uma série de tensões internacionais, tá, gente? Então é importante a gente ir acompanhando aí nos jornais e tudo. O último teste foi no final do ano passado, se não me falha a memória. A gente vai ter também uma corrida armamentista e espacial aí, né? Se vocês assistirem o 007, por exemplo, e outros filmes de espionagem, sempre vai ter um momento que vai ter uma área de desenvolvimento de armas, de carros, né? Nesses filmes sempre vai ter também essa corrida armamentista, né? Essa prova, né, de que um país está fazendo melhor do que o outro na tecnologia. Isso é fruto desse clima belicoso, né? Esse clima de guerra aí que está sendo criado entre as duas potências. Elas vão investir fortemente em tecnologia a partir de então, né? Os Estados Unidos vai testar a bomba de hidrogênio no Pacífico em 53 e a União Soviética faz o mesmo no ano seguinte. Em 61 a gente vai ter o Yuri Gagarin, né? Yuri Gagarin que dá origem ao meu nome, né? Meu pai era das Forças Armadas, botou meu nome por causa desse Gagarin. Ele vai ao espaço, né? Vai ser o primeiro homem ao ir ao espaço, né? O russo, o cosmonauta. Cosmonauta porque ele é russo, tá, gente? O astronauta é o norte-americano. Se você é da União Soviética, você é cosmonauta. Essa é a diferença dos nomes aí, tá? O local ao qual você saiu rumo ao espaço. 8 anos depois, o Neil Armstrong vai chegar à Lua, né? Como parte desse processo aí, dessa corrida espacial. O Yuri Gagarin, logo após ele ir para o espaço, ele vinha aqui ao Brasil e ele visita Brasília. Aqui em Brasília ele recebe uma medalha de Jânio Quadros, né? A Ordem Cruzeiro do Sul. Isso, logicamente, vai despertar uma grande revolta entre militares conservadores ali que vão apoiar o golpe militar de 64 no Brasil, tá? O Yuri Gagarin visitou em 1961 e no ano seguinte a gente teve também a visita de Che Guevara, outra figura que também, um revolucionário desse contexto americano que também vai motivar essa revolta de militares aqui no Brasil, tá, gente? Nikita Khrushchev, lá da Rússia, vai ter essa política da coexistência pacífica, né? A ideia de que as duas potências devem existir de maneira antagônicas, mas sem o conflito, né? Então ele vai buscar fazer uma série de acordos aí, né, por meio de diplomacia. Entre eles o encontro com o Kennedy, tá? O próprio Yuri Gagarin, ele vem a Brasília e ele traz uma carta do Khrushchev para o presidente Jânio Quadros, né? Uma carta que teria um texto nesse sentido, de uma coexistência pacífica entre os países, tá, gente? Aí, por final, a bibliografia que eu utilizei, tá, gente? Botei aí o Museu da Força Aérea Norte-Americana, porque eles têm uma seção muito boa sobre a Guerra Fria, uma exposição virtual em 3D. Existem diversos filmes que vocês podem ver também que vão estar retratando esse período, né?
chama atenção aí para o ANA e para o Atômica, que são duas representações aí durante a Guerra Fria de mulheres, né, de agentes mulheres, e vão trazer uma representatividade diferente aí para esse universo que é masculino na sua maioria, né, esse universo dos agentes secretos aí. Doutor Fantástico é um clássico também, além do Rambo 3. Botei uma série de músicas aí, todas essas músicas vão refletir esse momento da Guerra Fria, as angústias vividas pela humanidade durante o processo, tanto na Europa, nos Estados Unidos, tá, gente? São muitas músicas aí que vocês conhecem por causa de trilha sonora de filme, mas aí eu peço para vocês ouvirem e prestar atenção na letra com carinho, assim, né? Aproveitem aí que várias são em inglês, né, para botar em prática esse inglês que vocês estão estudando também. Aqui de Brasília eu botei o Atomic Nightmare, que é uma música do Violator, que é uma banda de thrash que vai trabalhar também essa ideia de uma guerra nuclear, tá? E que é muito conhecida internacionalmente. Por fim, a Carta das Nações Unidas, é um texto básico aí de direito. É interessante que vocês sempre procurem ler esses documentos aí que eu vou botando de direito, que vão de alguma maneira dar organicidade, né, a práticas políticas e a governos, tá, gente? São documentos que tendem a cair em provas de história que é legal vocês conhecerem o texto. É isso, gente. Guerra Fria, última aula do segundo bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.